Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que têm compartilhado, têm se inscrito no meu canal e têm também feito seus comentários. Isso é de grande importância. Eu quero agradecer de coração e pedir a vocês que não se esqueça de estar sempre compartilhando essas aulas. Não esqueça de se inscrever também no meu canal. Nós vamos para a segunda lição deste segundo trimestre do ano de 2023. Hoje nós vamos estudar sobre a criação, revelando a glória do Criador. Professores e professoras, quero agradecer de coração a todos vocês que têm me acompanhado, que têm aí se baseado nas minhas aulas também para poder estar ensinando aí na sua sala de aula na igreja. Eu agradeço de coração e agradeço muito os comentários também que tem recebido. A introdução diz o seguinte: na lição anterior vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juiz. Foi o que nós estudamos na lição anterior. Falamos sobre a queda. Nesta lição nós vamos ver o propósito de Deus ao criar todas as coisas, e nós vamos também estar vendo sobre a relevância do ser humano viver segundo o propósito de Deus. Antes de entrar na lição, quero mandar um grande abraço para Marcelo Norato. Ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Gostei do tema desta lição e sei que vamos aprender bastante. Deus abençoe grandemente o senhor e a sua família. Obrigado, Marcelo Honorato. Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus ilumine sempre o irmão e toda a sua família. Obrigado, Mateus. Débora Félix, ela diz: a paz do Senhor. Muito obrigado, Débora, aí, por estar acompanhando minhas aulas. Laurita Pereira, ela diz: obrigado. Eu que agradeço, Laurita. Gilvandre Silva Duarte, ela diz: pai do Senhor, meu querido professor, lições maravilhosas, aprendemos muito. Deus abençoe sempre. Obrigado, Gilvandre. Estou aceitando o convite aí para igrejas, né? Para pregar, ensinar. Então, eu digo o seguinte: a igreja arcará apenas com os custos de viagens, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações, ok? O meu contato está aí na tela para que vocês, se há interesse, possam estar contactando para a gente poder estar combinando. Vamos para o objetivo da lição. Vamos apresentar a orientação e o propósito da criação nesse primeiro ponto, aonde estaremos compreendendo a nossa origem, o nosso propósito, né, que só pode ser definido em Deus. Então, não é apenas, vou estar ensinando que não é apenas somente multiplicar, mas espalhar a glória de Deus sobre a terra. Um diz assim: a origem e propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. Nós vamos ver que Deus criou o mundo de uma forma inteligente, com um propósito glorioso. E esse propósito é o tema central das Escrituras e da vida, né? A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Quando olhamos para o céu, principalmente se estivermos em uma chácara, em um ambiente que não tem muita luz, nós olhamos para o céu e vemos a manifestação da glória de Deus. O ponto 1 diz assim: criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória e dos seus atributos. Então, a tendência humana, professores, internautas, de imaginar Deus a partir do homem, pode levar muitos a pensarem que Deus nos criou por necessidade.
Então diz a Bíblia, no princípio criou Deus, está ali em Gênesis 1:1. Então no princípio a primeira coisa que ele criou foi o céu e a terra. E esse Deus eterno, autossuficiente, existente, é o Criador, é a causa e origem de todas as coisas. Se estudarmos profundamente sobre Deus, não conseguimos entender. Nós entendemos o que foi revelado, que está nas Escrituras Sagradas. Portanto, professores e professoras, nessas aulas nós temos que ter muito cuidado para pautar alguma coisa de acordo com o comentador, para nós não sair fora e queremos entender a existência de Deus, que isso não está ao nosso alcance. Não foi revelado a nós. Mas Deus não tem necessidade, né? Às vezes as pessoas pensam que a origem aí do ser humano é porque Deus tinha uma necessidade. Aqui o comentador está dizendo que Deus não tem necessidades. Ele é independente de sua criação. De qualquer maneira, Ele é Deus. O ponto 1 e 2 diz assim: criados para um propósito glorioso. Se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Quer dizer, se Deus não necessitava do homem, se Ele é eterno, e há cerca de alguns anos, né, milhares de anos, Ele criou o homem, por que Ele criou? Se Ele não tinha necessidade. Então, às vezes nós não vamos encontrar as respostas de forma explícita, de maneira que nós possamos entender nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde narra a criação. Mas é notório que Deus faz e fala. Não se afirma diretamente em Gênesis. Quer dizer, o motivo pelo qual Deus decidiu ao criar o homem. Nós não achamos esta afirmação, mas nós sabemos que foi para glorificá-lo, para a sua glória. E alguns até dizem o seguinte, que Satanás, né, que era uma criação de Deus, ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou da terra, e agora Deus cria o homem para adorá-lo. Porque nós vemos que Deus teve tanto carinho quando foi fazer o homem, que Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso o que indica? Indica seu desejo de falar, de expressar-se e de fazer-se conhecido. Deus fez o que Ele quis fazer. O 1.3 diz assim: pecado desviando-se do propósito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer, o homem não era para pecar. Aí Deus encheu o homem com atributos que anunciariam a glória de Deus. Onde se vê o homem, via-se a glória de Deus. Então também podemos dizer que parecemos com Deus. Encher a terra não significa que a procriação tinha um fim em si mesma. Encher a terra é com a glória de Deus. Quer dizer, encher a terra no sentido de procriação e encher a terra no sentido do conhecimento da glória de Deus. Então as marcas da glória de Deus impressas no homem seriam espalhadas por todo o mundo. Por onde você passar, professores, professoras, pessoas que me assistem, nós temos que representar a glória de Deus. Quando alguém olha para nós, tem deles que chega a perguntar: você é cristão? Por quê? Porque nós deixamos transparecer a glória de Deus que está dentro de nós. É necessário que isso aconteça. É necessário que sejamos conhecidos pelo nosso falar, pelo nosso caminhar, pela maneira que nós nos comportamos. Porque nós somos nascidos de novo, nascemos para o reino de Deus e nós agora somos nova criatura e nós vivemos para Deus. Então, é um brilho em nossas vidas que o mundo percebe. Então é preciso que isso esteja acontecendo na vida dos cristãos. Vamos para o segundo ponto. Dentro desse segundo ponto, vou estar destacando as amostras da glória de Deus no homem. Vou falar que apesar de Deus não precisar de nada, nem de ninguém, Ele nos criou e nos designou como corregente. Então nós vamos
ver aí que em vez de dominar o animal, que ele nos pôs para que nós dominássemos, nós fomos dominados. Adão foi dominado ali no dia da grande tentação. O 2 diz assim: as amostras da glória de Deus no homem. A criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo em toda a criação, por sermos feitos à imagem de Deus. Então, você concorda ou não concorda? Nós somos imagem, nós parecemos com Deus. Mas se Deus é Espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Então, um ponto aí, professores, professoras, internautas, que eu sempre discordei e discordo. As pessoas dizem, talvez você já tenha ouvido, né? Que Deus não tem forma, que Deus é Espírito, Ele não tem forma. Então, eu sempre sou contrário a isso. Porque a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Jesus disse que Ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. Espírito não senta, Espírito ele não é visível. Ele não acaba, por exemplo, para ele ter forma ele tem que ter um corpo, igual nós somos corpo, alma e espírito. Então Deus é Espírito, mas Deus tem o seu trono. E Jesus diz que ia sentar à direita do Pai. Aquela mulher pediu que um sentasse à direita e à esquerda de Jesus. Então, assim como nós, no arrebatamento, os que já morreram e os que já vivem serão transformados, receberão um corpo de glória, eu creio, eu afirmo desta forma, que Deus parece conosco. Sua forma parece conosco. A Bíblia diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fogo de vida, espírito e material soprando. Então, meus queridos, o espírito não tem matéria. Então eu vejo, por exemplo, Deus, coisa minha, tá? Professores, coisa minha. Eu vejo, Deus parecemos com Deus, porque Deus Pai e Deus Filho. Parecemos com Jesus. Jesus tornou forma humana, mas ele tinha a forma de Deus. Agora o Espírito Santo, esse eu nunca achei, por exemplo, o Espírito Santo tomando forma de corpo, sempre como Espírito. Então por isso que eu discordo um pouquinho daqueles que acham que Deus apenas é Espírito. Eu acho que Deus toma a forma que Ele quer e que Deus, por exemplo, é um ser espiritual que parece com o homem. Tanto é que nós seremos transformados, mas nós teremos um corpo parecido com esse. O 2:1 diz assim: corregência com Deus. Quando Deus deu origem à criação, determinou seus papéis pelo poder criativo das suas palavras. A palavra de Deus criava a ação ordenada. O homem, de posse dos atributos que Deus lhe conferiu, deveria usá-los consciente e intencionalmente para cumprir as ordens dadas pelo Criador. Deus disse: faz isso, teria que ser feito daquela forma. O homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecermos. Então isso é um privilégio maravilhoso. Ele diz: dominai sobre os peixes, né? 2.2 diz assim: a glória no homem nas ações e palavras. Assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, Ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. É o que eu disse, muitas pessoas nos veem e dizem assim: você é crente? Porque a nossa ação, a nossa maneira de comportar transmite uma luz, e a pessoa, através de ver o comportamento, ele vê não outra coisa senão um comportamento de uma pessoa que tem Deus, de uma pessoa que anda com Deus. Professores, professoras, nós precisamos
passar isso para os nossos alunos, de que nós parecemos com Deus, nosso comportamento, nossa maneira de falar expressa a glória de Deus. Quando não expressa isso, nós deixamos aí ser imagem e semelhança do Criador. Então, assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, Ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Então, conforme nós agimos, as pessoas veem em nós a glória de Deus e começam a reconhecer Deus. Muitas pessoas, professores e professoras, eles se convertem, não é nem tanto pela palavra, depois eles vão conhecer a palavra, mas eles se convertem por ver a vida de um cristão, a maneira que ele se porta, o seu falar, e aí ele se converte pelo aquele comportamento, e aí ele se chega a Cristo e conhece a palavra de Deus. Então, depois de Deus criar todos os animais, poderia ele mesmo dar-lhes seus nomes. Deus podia dizer, né? Vaca chama vaca, boi chama boi, né? Mas não, Deus designou o homem para que ele interagisse com Deus. Então o homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com sabedoria e que honrassem o seu Criador. Deus determinou, delegou ao homem para dominar tudo isso. Mas o homem teve aí seu prejuízo quando cedeu ao pecado. 2.3 diz assim: um estágio no Éden. O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. No jardim havia todo tipo de árvores, das quais o homem poderia comer. Só que o homem sempre é curioso, principalmente começou lá por Eva, né? E aí acaba o homem cedendo ao pecado e querendo experimentar da árvore que Deus disse que não experimentasse. Então nós temos que, por isso, professores e professoras, internautas, nós precisamos estar baseados na palavra de Deus. Paulo diz, todas as coisas ele poderia participar, mas nem tudo me convém, ele diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nós estamos num mundo contaminado. Nós podemos ceder à tentação, nós podemos viver de maneira desordenada, mas isso não convém a nós como servos de Deus. Então nós precisamos deixar claro isso para os nossos alunos. Às vezes, muitas coisas que o mundo usa, nós trazemos para dentro da igreja. Não estou dando doutrina, mas é bom ir diante do espelho e dizer: Senhor, como eu estou como teu servo, como tua serva, como eu estou, assim te agrada. Porque a Bíblia fala do pudor da vestimenta. Então, meus queridos, no jardim havia todo tipo de árvore, dos quais o homem poderia comer. E uma árvore que não deveria comer, ele desobedeceu, deu autoridade para subjugar os animais. O diabo se apresenta justamente em um animal para tentar o homem, lhe fazendo perguntas às quais o homem não tinha o dever algum de responder. Pois o homem, Deus colocou o homem com autoridade sobre tudo que existia sobre a terra. Ao invés de subjugar a serpente, o homem comete o seu primeiro erro fatal. Quer dizer, como corregente, como está dando ordem, como está comandando com Deus, ele comete seu primeiro erro. Aí na criação, ouvir a serpente. O ponto 3, dentro do seu objetivo, eu vou estar falando sobre a restituição do propósito original. Vamos entender que o plano divino de salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro. Eu vou estar falando sobre isso, professores e professoras, são isso que vocês vão estar passando para os seus alunos. O 3 assim: a restituição do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja aí, todos pecaram. Mas agora vem um plano divino de salvação em Cristo Jesus, restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original, a qual Deus estabeleceu como corregente da sua criação. Jesus disse: eis que vos dou poder, quer dizer,
nós estamos corrigidos com Jesus. Eis que vos dou poder, e de pregar o Evangelho. O 3:1 diz assim: Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. O trabalho do homem agora seria penoso o resto de sua vida. Ele tinha lá as suas delícias no jardim. Trabalho simples, fácil de fazer, mas agora seu trabalho será penoso após, em vez de dominar a serpente, deixar que a serpente o dominasse. Então, após a declaração, com a entrada do pecado, foi acrescentado: maldita é a terra por causa de ti. Quer dizer, Deus tinha abençoado o homem, e agora ele podia dizer: maldita é tu. Não, ele disse: maldita é a terra por causa de ti. Agora vai produzir espinho, feras, e ele mudou todo aquele projeto inicial de Deus. Porém, esse honroso desígnio de Deus para o homem na criação continua de pé. Hoje nós todos pecados, mas nós temos Jesus para nós recorrer e buscar a nossa salvação. Então o objetivo de Deus era que o ser humano agisse de modo que espelhassem Deus. Quer dizer, por onde passasse, por exemplo, a nossa luz deve brilhar. Tem um que diz assim: vou deixar a minha luz brilhar. Quando as pessoas nos vê, olha e diz assim: ali vai passando um cristão, porque nós espelhamos Deus. E Deus queria que nós tivéssemos domínio também para dominar aquilo que Ele nos ordenou. O 3:2 diz assim: não limite seu potencial de glorificar a Deus. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos esse potencial, refletimos os atributos de Deus. Não há no jardim menção de culto, orações ou oferta. A vida de obediência a Deus era um culto. Quer dizer, você não vê culto lá no jardim, tal hora vai cultuar, tal hora vai começar isso, né? Não. A vida de obediência já era o culto a Deus. 3.3, o servo perfeito de Deus. Analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Professores e professoras, passamos para os nossos alunos. O que Deus espera de nós? Nós somos convidados a uma reaproximação ao propósito original da vida. Nós vemos que Deus expulsou o homem do Éden para o mundo, mas agora vem Jesus e morre em nosso lugar. Ele invade o mundo para nos levar de volta ao Éden, ao paraíso de Deus. Nós precisamos passar isso, professor para nossos alunos, para que eles entendam o propósito da salvação. Jesus nasce em uma família pobre. Ele seguia a profissão de seu pai. Segundo o Marcos lá, que está escrito: não é este o carpinteiro? Não sabemos se ele foi carpinteiro, se ele seguiu mesmo a profissão, pois a Bíblia não dá detalhes. Mas Marcos escreve ali no capítulo 6 e 3, dizendo: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então Cristo foi definitivamente homem de trabalho. Ele trabalhou. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então nós precisamos entender que Deus quer, através de Cristo, restaurar o homem para viver uma vida nova e ter posse novamente do paraíso de Deus. Conclusão: que o presente estudo contribua para que cada discípulo de Cristo, por ter sido resgatado da vã maneira de viver, esteja plenamente consciente, atento para viver no presente século conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado. Professores e internautas, não esqueça de compartilhar, não esqueça de fazer seus comentários. E até a próxima aula, que é a lição 3, que nós vamos estar falando sobre o Criador se relacionando com o ser humano.
Um abraço e até lá, na paz do Senhor. Amém.